Isaac Asimov nasceu em 2 de janeiro de 1920 na Rússia. Em seus anos de crescimento, sua família emigrou para os Estados Unidos, onde se tornou professor de bioquímica. Ele foi um visionário, o que o levou a escrever 500 livros de ficção científica, como, por exemplo, Eu, o Robô e a trilogia da Fundação. As pessoas ficaram impressionadas com a expansividade de sua mente e sua capacidade de prever o futuro. Ele morreu em Nova York em 6 de abril de 1992, mas deixou para trás ideias poderosas que ainda estão sendo discutidas até hoje. Em 31 de dezembro de 1983, Isaac Asimov previu como seria o mundo de 2019, e essas previsões incluem algumas falhas e alguns acertos misteriosamente precisos. Vamos então ao que ele escreveu para o jornal The Toronto Star em 1983. A informatização, sem dúvida, continuará inevitavelmente. O objeto computadorizado móvel irá penetrar nas casas, e a crescente complexidade da sociedade impossibilitará viver sem essa tecnologia. Os computadores interromperão os hábitos de trabalho e substituirão os trabalhos antigos por outros, que são radicalmente diferentes. Sobre a internet e possivelmente o Google, haverá finalmente uma oportunidade para todos os jovens e, na verdade, todas as pessoas aprenderem o que quiserem, à hora que quiserem, à sua própria velocidade, a seu próprio modo. A educação se tornará divertida, porque surgirá a partir de dentro e não será forçada de fora. A tecnologia. A robótica acabará com tarefas clericais rotineiras de linha de montagem. A sociedade passará por uma vasta mudança na natureza da educação, e populações inteiras serão informatizadas e serão ensinadas a lidar com um mundo de alta tecnologia. Essa transição educacional será difícil para muitos, especialmente à medida que a população mundial cresce a taxas sem precedentes. A superpopulação. A população continuará a aumentar por alguns anos, e isso tornará as dores da transição ainda maiores. Os governos não conseguirão esconder de si mesmos o fato de que nenhum problema pode ser resolvido enquanto esses problemas continuarem a serem intensificados pela adição de números maiores mais rapidamente do que podem ser resolvidos. Esforços para impedir que isto aconteça, encorajando uma taxa de natalidade menor, se tornarão cada vez mais árduos, e é de se esperar que em 2019 o mundo como um todo esteja se esforçando para alcançar um patamar populacional. Em suma, haverá uma cooperação crescente entre as nações e entre os grupos dentro das nações, não por qualquer crescimento súbito de idealismo ou decência, mas de uma percepção a sangue frio de que qualquer coisa menos do que isso significará destruição para todos. O governo mundial. Em 2019, então, pode ser que as nações estejam se dando bem o suficiente para permitir que o planeta viva sob a aparência de um governo mundial, por meio da cooperação, embora ninguém possa admitir sua existência. Além desses avanços negativos, a derrota que se aproxima da superpopulação, poluição e militarismo, haverá avanços positivos também. A mineração na Lua. Sobre a utilização do espaço, ele disse: "Vamos entrar no espaço para ficar", afirmou Asimov em seu ensaio. E ele estava certo. A Estação Espacial Internacional está continuamente ocupada há mais de 18 anos. Em 2019 estaremos de volta à Lua em vigor. Não haverá apenas americanos, mas uma força internacional de algum tamanho, e não para coletar apenas rochas lunares, mas para estabelecer uma estação de mineração que processará o solo lunar e o levará para lugares no espaço onde ele possa ser fundido em metais, cerâmica, vidro e concreto, materiais de construção para as grandes estruturas que serão colocadas em órbita sobre a Terra. Uma dessas estruturas, que muito provavelmente poderia estar concluída em 2019,
seria o protótipo de uma estação de energia solar, equipada para coletar energia solar, convertê-la em micro-ondas e transmiti-la à Terra. Seria o primeiro de um cinturão desses dispositivos instalados no plano equatorial da Terra. Seria o começo do tempo em que a maior parte da energia da Terra virá do Sol, sob condições que não farão dela propriedade de nenhuma nação, mas do globo em geral. Tais estruturas serão em si mesmas garantias de paz mundial e contínua cooperação entre as nações. A energia será tão necessária para todos e tão claramente entregue somente se as nações permanecerem em paz e trabalharem juntas, que a guerra se tornaria simplesmente impensável pela demanda popular. Além disso, observatórios serão construídos no espaço para aumentar nosso conhecimento do universo de forma incomensurável, como laboratórios onde podem ser realizados experimentos que podem ser inseguros ou impossíveis na superfície da Terra. Mais importante, em um sentido prático, seria a construção de fábricas que pudessem fazer uso das propriedades especiais do espaço, sob altas e baixas temperaturas e forte radiação. Vácuo ilimitado, gravidade zero, para fabricar objetos que poderiam ser difíceis ou impossíveis de fabricar na Terra, de modo que a tecnologia do mundo pudesse ser totalmente transformada. Na verdade, os projetos podem até estar nas diretorias de planejamento em 2019. O espaço, você vê, é muito mais volumoso que a superfície da Terra e, portanto, é um repositório muito mais útil para o lixo, que é inseparável da indústria. Não há coisas vivas no espaço para sofrer com o influxo de lixo, e os resíduos nem sequer permaneceriam na vizinhança da Terra, mas seriam varridos para longe, além do cinturão de asteroides, pelo vento solar. A Terra estará, então, em posição de livrar-se dos efeitos colaterais da industrialização e, ainda assim, sem se livrar de suas vantagens necessárias. De fato, embora o mundo de 2019 esteja muito diferente do mundo atual, entrando para 1984, isso será apenas um barômetro de mudanças muito maiores, planejadas para os anos que ainda estão por vir. E essas foram aí, então, as previsões de Isaac Asimov. Algumas ele acertou em cheio e outras não passam de sonho, como por exemplo a paz mundial e as indústrias no espaço. Mas outras são impressionantes. A NASA está realmente planejando enviar astronautas à Lua em cerca de uma década. Embora demore mais do que isso para qualquer nação estabelecer um assentamento lunar permanente. E, obviamente, o plano de Elon Musk de construir uma cidade em Marte teria impressionado Isaac Asimov. Apenas 2 anos e meio depois de escrever sobre 2019, ele escreveu outro conjunto de previsões mais sombrias sobre o futuro, lidando com o clima em mudança, o aumento do nível do mar e a possibilidade de a própria sociedade entrar em colapso. Nesse ensaio, ele oferece outra previsão sombria, desta vez para 2020, que devemos esperar que não se torne realidade. Ele alertou que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera podem chegar a devastadoras 600 partes por milhão até o próximo ano. Em vez disso, estamos em 400 partes por milhão, o que já trouxe mudanças significativas em todo o mundo. Você acabou de ver as previsões de Isaac Asimov. Se você quer mais vídeos como esse, inscreva-se no canal O Universo Absoluto.